Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso de número 17. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Até aí, esses trechos que nós acabamos de ler, esses versos que nós lemos, ele é bem atual, porque ele de alguma forma, ele fala conosco no que diz respeito às nossas pretensões, no que diz respeito àquilo que nós costumamos fazer. E Tiago está ensinando aqui exatamente isso. De que forma nós devemos organizar as nossas petições diante de Deus? De que maneira nós devemos fazer isso? Todos aqui um dia, nós planejamos alguma coisa. Nós fizemos algum planejamento. Geralmente, é costume nosso, na virada do ano, nós temos alguns motivos, para apresentarmos diante de Deus. E nós assim o fazemos. Nós colocamos. E nós fazemos um planejamento. Às vezes, numa viagem, que se faz uma programação, que é planejada. Às vezes, nas férias. Às vezes, num trabalho que a pessoa deseja conquistar. Enfim, nós temos diversos objetivos que nós podemos planejar. Isso, de certa forma, é comum, e nós assim o fazemos. Só que surge uma crise inesperada no meio do caminho. No meio do caminho surgem algumas crises, surgem alguns percalços, algumas coisas que vai fazer com que nós venhamos a reprogramar tudo aquilo que nós programamos. E de uma hora para outra, nós temos que adiar tudo. De uma hora para outra, nós vemos que temos que refazer aquilo que nós já havíamos feito. Nós temos que refazer tudo. Por quê? Porque apareceu alguma coisa no meio do caminho que, de certa forma, vai atrapalhar o nosso planejamento. E aí, diante dessa renovação que nós temos que fazer, nós constatamos algo muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais. Nós constatamos que nós somos vulneráveis, muito mais do que pensávamos que fôssemos. Nós somos vulneráveis e nós somos totalmente dependentes de Deus.
somos vulneráveis, somos dependentes de Deus, não conseguimos administrar o nosso amanhã. Isso não está no nosso controle. Não conseguimos administrar o nosso controle, o nosso amanhã. Não conseguimos. E a gente vê, diante de tudo isso que nós temos passado, por isso que eu falei que esse texto que nós acabamos de ler, ele é bem propício, é bem atual e fala conosco de alguma forma. Não tivemos ninguém que nos avisasse daquilo que iria acontecer. Não tivemos um político que soubesse do problema que nós estamos vivendo. Não tivemos um cientista. Não tivemos um chefe de Estado. Não tivemos um historiador. Ninguém foi capaz de nos avisar do problema iminente e pelo qual nós estamos atravessando. Ninguém foi capaz. Não tivemos ninguém falando, olha, vai 2019, no final de 2019 para 2020, vocês vão passar por um problema assim, que virá de tal lugar, que acontecerá e morrerá muita gente, e por isso, por aquilo, ninguém falou nada. Pelo menos que eu saiba, ninguém foi assertivo. Quando eu falo ninguém falou nada, ninguém foi assertivo. Foi conclusivo naquilo que estava falando. Desconhecemos. Agora, o que campeia tudo isso em relação ao que passa pela cabeça da humanidade? Existem 3 coisas que as pessoas até então ficavam divagando em cima desses pilares, desses 3 pilares, por assim dizer. O primeiro é a questão econômica. A questão econômica, onde todos os países do mundo buscam ter a melhor possível, onde todo cidadão, onde todas as pessoas buscam ter essa reserva econômica ou um suporte econômico que possa viver razoavelmente bem, trocando em miúdos, que tenha dinheiro para viver razoavelmente bem. E aí, quando a gente vai ver, a gente vê pessoas que têm muito dinheiro e que morreram, e que não foram capazes, não porque não quisessem, mas por causa das circunstâncias, de comprar aquilo que nós temos de graça, que é o ar. Imagina isso, irmãos. Então, o problema não se resolveria de uma forma econômica ou com dinheiro. O poder econômico, ele não trouxe essa solução imediata e uma solução eficaz para que se resolvesse o problema que a humanidade está passando agora. Não foi capaz de resolver. O outro alicerce é a ciência, que por mais que já tenha avançado, por mais que já tenha se multiplicado, e por bem, escuta o que eu quero dizer, o que eu estou falando, por mais que já tenha avançado, por mais que já tenha se multiplicado, por mais que já tenha trazido benefícios à humanidade, a gente não pode desconhecer isso, a gente não pode ignorar o fato da ciência ter avançado e ter trazido benefícios. E quantos de nós já não fomos contemplados por esse benefício que a ciência trouxe? Mas ainda assim, ela não foi capaz também de resolver um problema imediato e com a eficácia e com a rapidez que nós precisávamos. Não foi capaz. Também não foi. E o terceiro? O terceiro é a política.
Nem chefe de Estado, nem um chanceler, nem o presidente dos países de primeiro mundo, chamado de primeiro mundo, nem ninguém. O que tenha uma boa articulação política com países e que tenha entrada e que tenha saída, não conseguiu resolver um problema de forma conclusiva. Não tivemos também, em nenhum lugar do mundo. Houveram esforços, sim. Houveram esforços, muitos, mas não foi capaz de ser conclusivo, ser assertivo para resolver um problema tão imediato, de forma imediata, que era isso que todos esperavam, para que não tivesse tantas mortes e para que não acontecesse tantos óbitos da forma que tem ocorrido. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos, não somente nós que aqui estamos no templo, mas aqueles irmãos que nos acompanham nesse momento, dizendo, mais uma vez, que aí a gente reconhece a nossa vulnerabilidade e a nossa dependência de Deus. Em todo o tempo, somos dependentes de Deus. Por isso que eu digo que essa reflexão agora que nós estamos fazendo nesse momento é muito oportuna para nós pararmos e pensarmos um pouquinho sobre tudo isso que tem acontecido, um pouco. E ter a oportunidade de estar aqui agora compartilhando essa palavra com os irmãos. Para mim foi muito oportuno. Tiago vai dizer que há uma jactância, há um orgulho, há uma soberba, há uma presunção no coração humano que nós muitas das vezes praticamos e ignoramos que estamos praticando. Isso é o falso entendimento que somos aquilo que não somos. Nós entendemos que somos quando na verdade não somos. Porque ele vai mostrar exatamente que essas ambições, que essa jactância, ela se perde diante de tudo isso que tem acontecido. Uma geração humanista, uma geração idólatra, uma geração egocêntrica, uma geração que põe o homem em primeiro lugar, que diz para o homem que ele pode, que ele vai conseguir, que ele vai chegar, que ele vai alcançar. E aí a pessoa interioriza tudo isso, achando que é uma verdade absoluta, quando na verdade nós fazemos tudo debaixo do controle de Deus, Ele que tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de nada. O controle está nas mãos do Eterno. O controle está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele que tem o controle de todas as coisas. Essa geração é humanista. Coloca o homem como centro de todas as coisas. Uma geração que esqueceu de Deus. Uma geração que não se volta para o seu Deus. Falso entendimento. E bastou um vírus para jogar tudo isso por terra. Todo orgulho, toda soberba, bastou um vírus e jogou tudo por terra. O que Tiago está explicando aqui, entenda bem, que não é errado planejar. Ele não está falando isso. E nem eu quero dar a entender que é isso que eu quero que os irmãos entendam. Não é isso.
Ele não está falando que não é para planejar. Ele está dizendo que o nosso planejamento, ele tem que estar no crivo daquele que pode nos autorizar, que é o Senhor nosso Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós não devemos tirar do nosso planejamento aquele que pode nos dar a conclusão de todos os planejamentos que nós fazemos. É isso que Tiago está falando. Porque planejar é certo. Errado é tirar o Deus Todo-Poderoso do nosso planejamento. Porque Ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade, vem dEle. A boa, a perfeita e agradável vontade vem do Senhor. E o tempo, esse tempo não está em nossas mãos. Por isso, nós não temos como falar que amanhã nós faremos, que amanhã nós iremos, que amanhã nós venderemos, porque o tempo não está em nossas mãos. Essa pretensão do tempo que ele coloca no verso de número 13, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E ele conclui que isso é uma jactância maligna. Lá no verso de número 16 diz: toda jactância semelhante a essa é maligna. Então veja bem, o que nós temos que fazer então? Colocar diante de Deus: se o Senhor permitir, assim farei isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu irei e farei dessa e dessa maneira e dessa forma. É isso que essa carta, essa epístola está nos ensinando, através de Tiago, que nós podemos planejar, mas nós temos que colocar diante de Deus, e que o tempo não está em nossas mãos. Engano nosso, achar que nós somos detentores do tempo, não somos. Outra coisa, nossas habilidades, negociaremos e teremos lucro. Olha o que ele vai dizer: negociaremos, iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. São as nossas habilidades. Tudo isso está na mão de Deus. As habilidades que nós temos, a percepção que nós temos, a ideia que nós temos de mundo, a capacidade de raciocínio, a capacidade de falar, a capacidade de andar, tudo isso foi Ele que nos deu. Portanto, tudo que nós colocarmos, que o Senhor esteja em primeiro lugar. E aí, essa jactância maligna que Tiago coloca, caiu por terra também. Diante de um vírus, cai tudo por terra. E como podemos nos guardar de tudo isso? Primeira coisa, tecnologia, prognóstico do futuro, de tantas coisas que nós vemos, que nós temos, e que contribui para o homem, de certa forma, não foram capazes de nada. De nada, nada. E que o futuro, mais uma vez, pertence a Deus. E que nós temos que colocar a nossa vida para que Ele venha dar direção. Porque senão, todas as vezes, nós queremos tirar partido e tomar a direção daquilo que não é para que nós façamos. Ele, o Senhor, Ele é a nossa direção. Um vírus que matou milhões de vidas, matou criança, jovem, matou adulto, adolescente, matou idoso, matou o rico, matou o pobre, matou o intelectual, matou o analfabeto, matou a todos. E uma coisa
que a gente tem que aprender é que essa morte, ela é muito, de certa forma, democrática. Porque não faz acepção de pessoas, não escolhe aquele a quem ela quer alcançar, e foi para todos. Foi para todos. E o que tinha dinheiro, o que não tinha dinheiro morreu. O que tem dinheiro tem medo, o que não tem também tem medo. Atingiu a todos. E isso faz com que nós venhamos a parar e refletir um pouco sobre esse momento, sobre tudo isso. Ela chega, e chega para todos. E o sinal que faz essa equação é o sinal de igualdade. É igual para todos. Portanto, todos passaram por um momento muito difícil. Estamos passando e acreditamos que nós vamos sair desse momento. Porque ela não olhou onde a pessoa morava, o carro que a pessoa tinha, a função que exercia social, aquilo que era dentro da sociedade, ela não olhou para nada disso. A igualdade e o sinal de igualdade foi a equação que essa morte trouxe. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Verso 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. O futuro, mais uma vez, eu digo, não está em nossas mãos. Deus tem sido abandonado nas escolas, nos centros comerciais, nas universidades, no shopping, em todos os lugares que nós imaginarmos. Deus, Ele não tem sido o primeiro lugar e tem sido abandonado. As pessoas estão mais arrogantes, estão mais presunçosas, achando que com a força do seu braço ela pode conquistar tudo, e não é verdade. Lá em Efésios a gente vê ele falando: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem e pela dureza de vossos corações. Nós não devemos andar dessa forma. Nós que conhecemos o Senhor, não devemos praticar isso. E Tiago está falando aqui, irmãos, para alguém que conhecia, para alguém que sabia, para alguém que tinha um contato com o Senhor. Ele está explicando, e ele está falando. No verso 17, ele diz: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aí, nós que sabemos fazer o bem, não fazemos, pecamos. E o que nós temos que fazer? Entregar ao Senhor, andar na dependência de Deus. É simples assim. Pode ser difícil de ser praticado, mas é simples, não tem fórmula mágica. Não tem. Entregar para o Senhor e andar debaixo da sua dependência. Por quê? Porque nós só pensamos assim: eu, para mim, de novo eu, novamente eu. E quando nós pensamos assim, nós nos tornamos egoístas, nós só temos um olhar para dentro e não temos um olhar para fora. Não conseguimos ver um palmo na frente do nosso nariz. E aí, se nós sabemos fazer e não fazemos, nós pecamos por isso. É o que Tiago nos ensina. Lancemos nosso pão sobre as águas.
Nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas e não esquecer das promessas do Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Se amanhã eu for e eu fizer, querendo Deus, farei isso ou aquilo. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas não foram abandonadas da nossa vida. Porque o Senhor diz: estarei convosco até a consumação do século. O Senhor é conosco, o Senhor é por nós, e o Senhor tem olhado para a causa de cada um de nós. Ele conhece a sua causa, conhece a minha causa como ninguém. Portanto, lancemos e nos prostremos diante da presença dEle, para que nós venhamos a aprender, e temos o ouvido sensível, e venhamos a viver como o Senhor quer. E simplicidade. Aprendemos algumas coisas. Uma das coisas que nós aprendemos nesse tempo é que nós podemos viver com menos daquilo que nós imaginávamos, com tão pouco. E as pessoas são tão arrogantes. Não que não venhamos a almejar isso. Não estou falando isso. Não venhamos a almejar mais. Estou dizendo que nesse momento a gente para e pensa que vive com menos do que nós imaginaríamos que vivêssemos. Porque tem gente que não tem nada. Tem gente que está sem nada. E nós temos que ter orgulho, um orgulho sadio de dizermos que nós pertencemos ao Senhor. E Ele tem cuidado de cada um de nós. Tem ou não tem? Tem cuidado de nós. A provisão nossa vem de onde? Vem do nosso Deus. E por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. E por isso que nós estamos alegres. Então, é tempo de parar e aprender de Deus. Olhar e dizer o seguinte: viveremos tempos melhores. Se Deus quiser, viveremos tempos melhores. Viveremos tempos onde os homens de negócio não venham quebrar. Viveremos tempos melhores, se Deus quiser. O Brasil, ele tem condições de mudar. Se Deus quiser, tem. A nossa vida pode mudar para melhor, se Deus quiser, sim. A igreja, nos 4 cantos da terra, ele pode ser avivada. Se Deus quiser, pode. Nós, como indivíduos que somos, podemos mudar? Se Deus quiser, sim, podemos mudar. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas nós temos que botar: se Deus quiser. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Venderemos, negociaremos, ficaremos 1 ano, 2 anos, se Deus quiser. O que eu venho trazer para os irmãos esta noite, diante dessa palavra que Deus compartilhou ao meu coração, é que nós venhamos a lembrar das promessas de Deus sobre a nossa vida, que Ele jamais nos abandonou e que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, e que nós temos que botar sempre: se Deus quiser. E se Deus quiser, nós vamos sair desse momento esse que nós estamos vivendo ainda, mas se Deus quiser, nós sairemos desse momento. Palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, e que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que nesse momento está aí do outro lado, nos acompanhando, a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, ok? Eu quero orar nesse momento, e eu quero pedir a Deus, que se Deus quiser, o mais breve possível, que estejamos juntos aqui, reunidos no templo, adorando e louvando o seu nome, aqui neste lugar, e que nós passaremos por esse momento e estaremos juntos aqui, em nome do Senhor Jesus.
Pai, muito obrigado por essa noite, aqui na tua casa, neste lugar, que é chamado casa de oração. Se o Senhor quiser, amanhã nós estaremos dando um brado de vitória, de alegria, de contentamento, saber que a tua misericórdia nos alcançou. Se Deus quiser, amanhã nós teremos uma notícia de que muitas pessoas que estavam passando por um momento difícil, conseguiram sair desses momentos difíceis. Se Deus quiser, amanhã nós temos um diagnóstico completamente favorável daquele que estava até o presente momento. Se Deus quiser, amanhã nós teremos os olhos espirituais abertos para entender que o Senhor está movendo o seu tempo, movendo a sua graça em nosso favor. Se Deus quiser, nós estaremos olhando e vendo as maravilhas que o Senhor tem realizado na sua igreja, no Rio de Janeiro, no Brasil, e que tudo isso que está acontecendo agora, se Deus quiser, vai melhorar, e nós vamos passar, e nós vamos atravessar, cantando louvores, adorando ao Senhor e dando glória ao seu nome, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.